Então, o objetivo desse vídeo aqui é explicar, né, e mostrar algumas ferramentas de C++ para a qualidade de código, tá? Então, no caso, o principal ponto é pegar alguém que, eu consigo compilar alguns programas, resolver algumas coisas simples, né, em C ou C++, e está na hora então de passar a produzir código de qualidade. E o que é código de qualidade? A gente vai usar então as ferramentas que já existem, né, da comunidade de C++, para evitar escrever código porcaria. Não significa que vai estar excelente, mas significa que tem algumas coisas que as pessoas já detectaram que são comuns, que são marcas de código de má qualidade ou de código ao menos não idiomático, e a gente vai ter então ferramentas que vão trabalhar checando se um programa, né, se um código, se um arquivo em C++, ele está de acordo com essas diretivas, né? Ou seja, o grande ponto é, a gente vai parar de escrever código C++ porco e passar a escrever esses códigos C++ que a comunidade C++ entende que é código bem feito. Então, para isso, a gente vai usar então duas ferramentas que são muito utilizadas em programas em C, tá? A primeira delas é o G++ mesmo, com os warnings ligados, e a segunda é o Clang Tidy, que o que ele faz basicamente é, então, ter uma série de checagens do que é código bem feito em C++, tá? Só por referência, como eu estou com o LTS aqui, eu coloquei um container, né, com o Clang Tidy mais novo, que o meu estava muito antigo e tinha poucos checks, né? Qual que é a ideia? Eu coloquei aqui, a primeira coisa, esse código, tá? Ele compila, e ele é bem feio, ele tem um monte de problemas, de coisas erradas, tá? E o que a gente vai fazer então é arrumar ele para que ele se torne então um código com um mínimo de qualidade, segundo o Clang Tidy e segundo o G++. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é compilar esse código, tá? Com as flags de compilação mais restritivas, né? Mais pedantes possíveis, que é esse wall e o pedantic. Wall é de warnings all, né? Aí ele vai rodar, né? Ele vai identificar então já alguns problemas. O primeiro deles, tem algumas variáveis que não foram usadas. Tem esse dd, tem essa variável c, e tem essa variável vec2, tá? Eu vou mandar o dd embora, eu vou manter o c e o vec2 porque eles têm coisas interessantes mais lá embaixo, para o clang tidy, tá? Então, não usei o dd, tchau para ele. Então, claro, tem um warning a menos, né? Mas a grande vantagem de dar para trabalhar com o WAL e o Pedantic é que ele vai trazer esse tipo de mensagem. E bom, eu vou então reduzindo o meu código, deixando ele mais conciso e principalmente agora sem coisas atrapalhando. Então tinha um int dd igual a 120 que não devia estar ali. A segunda parte é usar o Clang Tidy. O Clang Tidy ele vai me permitir então colocar aqui alguns checks que tem a ver com checagens de legibilidade, desempenho, se eu estou usando idiomas antigos de C++, já que tem funcionalidades novas que eu posso usar no lugar de coisas antigas, né? Então, por exemplo, quando eu falo aqui que eu quero todos os checks de esse read estrelinha é de readability, né? Ou seja, de legibilidade. Então, olha só, ele vai checar todas essas coisas. Coisas como, por exemplo, que você coloque if else e coloque chaves em todos eles. Ele vai checar, por exemplo, se você colocou números mágicos, como por exemplo esse 554 aqui, ou esse 500, esse 1,5, né? E tem mais um monte de coisas aqui, tá? Muitos deles bastante interessantes. E eu tenho, na verdade, uma quantidade enorme de checks. Então, se eu der all e mandar ele listar, tem uma porrada de coisa, né? E por aí vai. Qual que é o principal aqui? Bom, primeiro, existe um site com todos esses, eu vou mostrar daqui a pouquinho. O que a gente vai começar, então, é aplicando os checks de legibilidade no nosso código ruim.cpp.
E aí você vê que ele já não curtiu várias coisas. E alguns deles são bem interessantes. Olha só, o primeiro deles é que o Clang-Tidy entende que quando você fica declarando um monte de variáveis na mesma linha, isso atrapalha a legibilidade. Eu deveria, então, separar isso em várias linhas. Né? Se você for pensar, realmente é um pouco mais interessante, que assim eu consigo ver que C é um int direto. Né? Em geral, isso dá mais pau quando eu faço esse tipo de coisa. Ou seja, um é o B com certeza é um apontador. O C é um apontador ou não é? Ixi. Então, por conta desse tipo de situação, a gente prefere, então, fazer uma declaração e um statement por linha sempre. E por aí vai, né? Aí ele vai reclamar dos que ele chama de magic numbers, ou seja, 554 deve ter algum critério para ser isso. Então ele diz, olha, em vez de você colocar esse número, você declara uma variável global constante e usa ela, como eu fiz aqui nesse nmalloc. Então eu declarei aqui um const em, sei lá, fator loop, que é 554, e substitui aqui. E a mesma coisa para esse 500. Vec size 500. E um e-mail vai ser um const double fator vec. Os nomes não são necessariamente bons, tá? Mas o importante é que agora, quando a gente for olhar aqui esse nosso loop, fator vec. Olha só que interessante, agora o código, ele tem aqui, em vez de um número mágico, ele tem algo que representa o que aquele número quer dizer. Né? E a gente, vamos então checar legibilidade e... Opa, perdi a vez que eu executei, vou fazer um porcão aqui. Olha só que interessante, ele apontou uma coisa, agora, muito boa para a gente, que é o seguinte. Primeiro, esse 500 ainda está aqui. Então, o que a gente teria feito era, basicamente, errar um erro comum, né? Se eu quisesse mudar para 501, eu teria que mudar em mais de um lugar. Agora, eu mudo só aqui. Eu tinha esquecido de mudar o vec size aqui também, ele apontou. E esse é o tipo de erro que essa modificação evita que aconteça. Se esse número mágico aparece em vários lugares, a chance de eu esquecer de mudar em um deles é bem alta. E além de tudo, agora, ainda por cima, eu ainda tenho código que é legível. Né? Então, vamos continuar aqui testando. E aí vem o último deles, que é bem interessante, que para quem está começando em C sempre apanha, que é, olha só, nessa linha, o lado esquerdo aqui não foi inicializado. E é verdade, o S não foi inicializado. Preciso colocar um S igual a 0 aqui. O último erro é esse do vec2. Ele diz, ó, você inicializou essa variável, mas você não usou. Então essa variável você escreveu nela e nunca leu. Ele chama de dead stores, né? Pô, super válido, é verdade. Eu inicializei isso e nunca li. Talvez isso deva ir embora. Então, olha só, a gente já começou aqui com algo bastante interessante. Eu vou voltar isso aqui, só vou colocar uma leitura aqui para ele parar de reclamar, né? Então, problemas de legibilidade, esse código não tem mais, né? Ele já ficou um pouquinho melhor, porque ele já me avisou de um bug. E essa seria, na verdade, a grande vantagem de usar esse tipo de programa. Porque eles passam a conseguir avisar a gente de coisas importantes que teriam passado. Esse do S não inicializado seria um bug que já foi, então, resolvido, né? E, bom, nosso código continua funcionando e o GCC continua nos avisando que tem essa variável não usada. A gente pode então jogar ela para fora.
né? Então, legal, nosso código já está um pouquinho melhor. Vamos agora pegar o selectID e levar ele mais para frente. Ele tem checks de performance, tá? E checks que ele chama de High Performance CPP, que são então coisas de performance ainda mais agressivas, né? E ele vai reclamar então de algumas coisas, tá? Olha só que interessante. Algumas delas não são necessariamente performance diretamente, mas são claras, né? Então a primeira delas é que eu usei esse header standard.io aqui, que nem eu fazia em C, mas o certo em C++ é usar o C standard.io e tirar esse .h aqui. Aqui tem as declarações compatíveis com C++ 100%. Mas ele está me dizendo que eu não deveria nem usar printf, porque printf é uma função com desempenho ruim, que eu deveria substituir. Ou seja, eu sou obrigado, então, obrigado entre aspas, né? Que eu deveria estar fazendo isso. Né? Que eu não deveria usar esse tipo de função em C++. E ele está indo mais longe. Que ele está dizendo, olha, você não deveria usar arrays declarados assim, você deveria usar standard array, e você não deveria usar malloc, você deveria usar um container ou um smart pointer. Então vamos acertar isso. Ele está me dizendo que eu tenho que usar o array, então vamos lá. Essa declaração deveria ser então standard array de int e eu quero tamanho 3, A, é isso aqui. Então tenho aqui essa primeira declaração que resolve este problema, né? E a gente já ganha uma coisa legal, que aqui o array ele tem métodos. Então se o tamanho do array mudar, nosso código já está automaticamente resolvido, né? Então, de novo, já melhorou um pouquinho a qualidade desse nosso programa por conta do selectID. Vamos continuar, ele está dizendo, olha, você não deveria usar o vec2 com malloc em C++. E ele tem razão, tá? Então a gente vai fingir que substituiu isso por algo decente e simplesmente tirar ele. O certo, por exemplo, seria substituir por um vector ou coisa desse tipo, tá? Então, aqui parece que não tem mais nenhum problema que ele está apontando de desempenho. Joia. Vamos então passar para o que ele chama de modernize, que é então usar C++ com as coisas mais atuais que tem. E aí ele vai dar alguns warnings que são estranhos, que esses daqui são os que eu costumo deletar, que esse modernize use trailing return type, ele é muito útil quando o pessoal trabalha com função com lambda e coisas desse tipo, mas para código normal ele não faz muito sentido. Então a gente vai tirar ele. Para tirar é só colocar menos e o check, aí ele sai. E aí tem aqui uma outra coisa bem legal, a gente vai trabalhar então com o vetor, né? Que ele está falando, olha, você deveria usar um loop baseado em range. Como é que funciona isso? Em vez de você ficar fazendo A vezes A, ponto size, blá blá blá, ele identificou que isso daqui é um loop em um vetor. Então eu deveria chegar aqui e falar assim, tá bom. Então, em vez de falar A, I, eu vou falar então que eu quero uma referência, vou passar aqui X, que vai ser uma referência para todos os elementos de A. Eu faço isso aqui. Perfeito. Ou seja, ele vai colocar aqui uma referência para cada elemento de A. Bom, quando eu mudo a referência, claro, eu mudo o elemento, né? Então, melhoramos aqui. E esse código também ele ficou bem mais bonitinho, né? Ah, eu vi que estava faltando alguma coisa. Eu coloquei performance. É performance. E aí vai ter o último check que eu queria que acontecesse aqui. Que é o seguinte. O vetor, quando você dá pushback, ele tem aquela ideia de vetor dinâmico, que ele vai aumentando o tamanho. Então, se você dá pushback dentro de um loop,
Isso é uma operação ineficiente, né? Então, olha só que beleza. Ele me avisa disso. Ele diz, você deveria então, já que se você sabe o tamanho, você deveria alocar espaço para isso. E eu faço isso com o vec.reserve. Olha que beleza. Aqui agora, eu tenho então o tamanho direto. Ele vai alocar 500 posições e quando ele dá pushback ele não faz alocações de novo e torna então esse código muito mais rápido. Eu vou aproveitar, porque eu fiz uma coisa feia, que é uma prática, por exemplo, que ele não vai pegar, que é o seguinte. Olha aqui, ó, eu coloquei vec size, mas o que eu queria mesmo, primeiro, era vec.size, né? Por quê? Porque assim ele não depende exclusivamente desse tamanho, e sim do tamanho do vetor que vier, né? E bom, olha só, quando eu faço esse template aqui de passar no vetor, ele já me sugere fazer esse for, né? Então eu posso fazer isso, sem problema algum. Percebe que agora ele não sugeriu mais que eu use referência? Ele me passou aqui, sugeriu que eu faça por cópia. Porque faz sentido. Aqui embaixo eu precisava que fosse por referência porque eu modifico o elemento. Aqui em cima tanto faz. Então ele faz por cópia. Se eu colocar uma referência aqui, dá na mesma. Né? Então, quanto mais bonitinho eu for fazendo meu código, o Silang ele vai me ajudar a melhorar. E olha que maravilha! Ele colocou aqui um dos ordens que eu acho o mais legal que tem, que é o seguinte, ele diz, olha, esse parâmetro vec é um vetor, ele é passado por cópia, mas eu não uso ele como... Eu não escrevo nele em nenhum momento. Eu deveria, então, falar, olha, eu não dizer que ele é uma referência constante. Assim, ele vai dizer, primeiro, é uma referência, eu posso apontar para o objeto da função chamadora. Segundo, ele é const. Então, eu estou garantindo que aqui dentro, se eu tentar modificar, ele vai dar erro de compilação. E esse aqui, ele entra no performance justamente porque essa cópia aqui possivelmente é uma cópia cara. Então, a gente foi lá, rodou de novo o Silangtidy e agora ele disse que não tem nenhum problema. E realmente, o nosso código agora, ele parece código C++. Né? Então só ver ele aqui como código bom.cpp. E olha o nosso código ruim original, como é que era. Se a gente comparar a função média, por exemplo, agora ela está com uma carinha de C++, ela está com uma sintaxe mais bonitinha, né? Ela não tem aquele problema de desempenho. Mesma coisa se você olha no main. Antes eu tinha um negócio aqui que parecia C, umas coisas esquisitas. E agora quando eu olho esse código aqui no main, nada que está aqui não está sendo usado. Eu uso o standard array. Eu faço um for aqui baseado, um for de iterador, né? Ele chama de for um range based for, ou seja, esse for que passa de elemento a elemento de um em um. E aqui ele nem depende mais do tamanho do A. Nesse pedacinho, eu deixo de ter o problema de desempenho quando dou pushbacks, né? E eu deixo de ter aqueles números mágicos e passo a ter um código que tem aqui minimamente sentido. Então, eu dou um pushback em i vezes fator vec, que como estou numa ideia decente, ele ainda me mostra que é um const double com valor de 1,5. Então, a ideia de trabalhar com com ferramentas de linting, né, como tanto o GCC com WO quanto com Silangtidy, é que a gente vai pegar um código que compila, que aparentemente não tem nenhum problema, vai transformar ele em um código que parece código de C++, e que
Agora, além disso, não tem mais alguns problemas comuns de desempenho. Então, o objetivo do vídeo basicamente era esse, era mostrar essas duas ferramentas funcionando, pegar um código esquisitão, tudo bem, era super artificial, tinha um monte de coisa nada a ver ali escrito, mas mostrar ele se transformando em um código que primeiro tem cara de ser mais moderno, segundo não tem problemas de desempenho. O objetivo principal é esse, alguma dúvida, alguma coisa, só colocar aqui alguma mensagem nos comentários. E é isso. Até mais.